Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida, bem-vindo e bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. Daqui a pouco, João Ribe Palharim trará uma mensagem que vai fazer você parar e pensar sobre qual é o seu propósito nesta vida, a sua missão. Daqui a pouco, viu? Então, não troque de canal, fique conosco, porque a mensagem de paz e vida vai mudar a sua visão do mundo e você vai mudar para melhor e para sempre. Agora, eu quero que você preste atenção neste ensinamento, esta explicação do pastor João Ribe Palharim, porque neste sábado, dia 11 de junho, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida, você que ainda não se batizou, você que ainda tem dúvidas sobre a importância do batismo, será que você deve se batizar? Porque eu me batizei quando eu era pequenininho, quando eu era bebê. Então, se você tem essa dúvida, preste atenção na parte 1 de 7 ensinamentos sobre o batismo com João Ribe Palharim. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. Primeiro, será que você, que já foi batizado quando era nenê, quando era bebezinho, será que você agora, adulta, precisa se batizar nas águas? Então escute. Quando Jesus Cristo completou 30 anos de idade, ele saiu de Nazaré, que ficava na Galileia, andou 110 quilômetros a pé até chegar no Rio Jordão, onde João Batista, o maior profeta já nascido de mulher, batizava os pecadores nas águas. Jesus Cristo, então, se coloca junto aos pecadores naquela fila para o batismo e espera a sua vez chegar. E quando finalmente Jesus está diante de João Batista, dentro da água, para cumprir aquele ato de fé, João Batista olhou para Jesus e até sentiu temor no coração, porque como profeta, ele viu quem Jesus era. E ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Em outras palavras, João Batista, que era um santo, estava reconhecendo que Jesus não precisava se batizar, porque o batismo é para pecadores arrependidos. E ele viu que Jesus não tinha nenhum pecado e nada do que se arrepender. E mais, o batismo nas águas é para salvação, e ele viu que Jesus não precisava de salvação, ele é o próprio Salvador. João Batista estava coberto de razão em não querer batizar o Senhor Jesus. Mas o Senhor insistiu e disse para João estas palavras: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Justiça de Deus. Jesus sabia que como ser humano, como pessoa humana, ele não estava dispensado de cumprir esse ato da exigente justiça de Deus. Ele não podia deixar de se batizar. Jesus não poderia morrer sem ser uma pessoa batizada nas águas depois de adulta. Então, ele diz: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João o permitiu e batizou o Senhor Jesus. O que o Senhor nos mostrou com o seu exemplo? Que não há pessoa na terra, por melhor que seja, que esteja dispensada de cumprir este ato da rigorosa justiça de Deus. Deus exige isso. E olha só, quando Jesus
termina o seu ministério 3 anos e meio depois do seu batismo. Ele que tinha se colocado ao lado de todos os pecadores desde o princípio, agora ali, na cruz, ele se coloca novamente ao lado de pecadores. Tem 2 ladrões morrendo à esquerda e à direita dele. Jesus, ali na cruz, não está mais apenas ao lado dos pecadores, ele está no lugar dos pecadores, dando a sua vida em remissão por cada alma que nele crer. O sacrifício de Jesus é expiatório. O sacrifício com seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas no 3º dia ressuscitou, ficou cerca de 40 dias aqui na terra, dando provas da sua ressurreição. E antes de subir aos céus para nos preparar lugar, ele chamou os discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha aqui, primeiro a pessoa crê, depois ela é batizada. Então você que diz assim, mas eu já fui batizado quando eu era nenê. Nenezinho não crê em nada, meu querido. Nenezinho não crê em nada, minha querida. Eu posso ficar horas e horas falando para um bebezinho que ele tem de crer em Jesus e se batizar, e o bebezinho não vai crer em nada, porque ele não entende as palavras e ainda não possui a capacidade de crer. Então, me desculpe, você não é uma pessoa batizada ainda. Você pode ser um religioso, mas salvo você não é, porque você só se torna salvo quando cumpre a justiça de Deus. E qual é a exigência do Senhor ressuscitado? Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro crê, depois batiza. Se Jesus tivesse dito apenas, quem for batizado será salvo, então o batismo do nenezinho até poderia valer. Mas ele não disse quem for batizado será salvo, ele disse quem crer e for batizado será salvo. Entendeu aí? Então se você quer ser salvo, salva. Se você quer um dia morar nas mansões celestiais, se você um dia quer ir para o céu, tem de cumprir este ato da rigorosa justiça de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, tá bom? Então se programe, se prepare e no próximo batismo desça as águas para fazer que nem o Senhor Jesus e cumprir toda a justiça de Deus. Porque quem crer e for batizado será salvo. E para você de São Paulo, amanhã, 2 encontros especiais na sede nacional, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, com João Ribe Palharim, nos 2 horários, às 10 da manhã e às 6 horas da noite. Você vai ganhar este presentão, olha, o livro Paráclitos. Compareça, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da tarde, eu quero que você venha na sede nacional da Paz e Vida, porque nós vamos dedicar o nosso tempo a buscar o revestimento de poder que vem do alto. Aquilo que Jesus Cristo prometeu mandar para você ter uma vida abençoada, poderosa e vitoriosa. E se você ainda não tem o livro Paráclitos, eu vou dar esse exemplar de presente para você, tá bom? Vem estar comigo na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, ao lado do metrô e da rodoviária do Tietê, e temos um amplo estacionamento totalmente grátis. Todos nós, o Senhor Jesus e o Paráclitos, esperamos por você. E agora preste atenção na parte 2 de 7 ensinamentos sobre o batismo com João Ribe Palharim. Preste atenção para tirar todas as suas dúvidas. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. Segundo, vou te dar mais um motivo importante pelo qual você, que já é um adulto, uma adulta,
precisa se batizar nas águas. Preste atenção. Jesus Cristo ressuscitado, antes de subir aos céus, deu a seguinte ordem para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. De onde que veio esta palavra batismo? Esta palavra é grega, porque os evangelhos foram escritos em grego. A palavra batismo tem origem grega. Então, se a gente pegar o dicionário Aurélio da língua portuguesa, olha o que diz aqui. Batismo, do grego, imersão. Imersão. Imersão, não aspersão. Traduzindo o que Jesus falou ali, dando a sua ordem. Quem crer e for batizado será salvo. Traduzindo, ele quer dizer, quem crer e for imergido será salvo. Eu pergunto, você já foi imergido, imergida nas águas? Você creu? Ainda não? Ah, você crê, mas ainda não foi imergido, imergida? Então preste atenção. A tua oportunidade está chegando. Vamos ter um grande batismo nas águas. E você será totalmente imergido, imergida. Nós não deixaremos um fio de cabelo para fora, porque esta palavra tem de se cumprir. E se você quer ser salvo, salva, também tem de cumprir esta palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Ainda não foi imergido, imergida? Então, esteja conosco no próximo batismo nas águas, porque nós iremos cumprir a justiça de Deus na sua vida. Vamos imergir você totalmente na água e quando você sair dali, já se sentirá outra pessoa. Não mais criatura de Deus, mas sim filho, filha de Deus. Esperamos por você. E agora, pense em Deus, abra o coração e vamos receber com carinho o fundador e presidente da Comunidade Cristã Paz e Vida, meu pai de sangue, meu pai na fé, o maior ganhador de almas do Brasil, João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje. Eu tenho uma missão. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: eu tenho uma missão. Abra no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 21. A parte final do versículo apenas. Acharam? Está escrito assim: então se levantou, isto é, Eliseu se levantou. Então Eliseu se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Eu vou reler a parte final do versículo 21. Escute. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Agora eu leio mais uma vez e todo o Brasil e Portugal repete em seguida. Vamos lá. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Quem acredita que isso aconteceu na vida do Eliseu? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui na sede da Paz e Vida e em todo o Brasil e Portugal também. Vamos juntos glorificar ao Senhor, aplaudir. Isso. Diga: Senhor, estas palmas são para Ti. Isso, continua. É verdade, Senhor, estas palmas são para Ti. Abre o céu para receber. E sobre cada uma das vidas que Te glorifica,
Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. O profeta Elias era o único pregador naquela época que tinha a coragem de anunciar o único e verdadeiro Deus, o possuidor dos céus e da terra. Ele sofreu muitas perseguições, é bem verdade que teve vitórias estrondosas, mas ele era um homem como nós, diz o Evangelho, sujeito às mesmas paixões. Ele tinha um humor variável, ele tinha uma vontade que flutuava. Tinha momentos que ele estava orando e descendo o fogo do céu, e tinha momentos que ele estava tão triste com a dificuldade da obra, que ele queria mais era se trancar numa caverna, ou então pedir para morrer. A vida de um pastor é assim. Tem dias que a gente está naquela fé, naquele embalo, e tem dias que a gente está sem vontade, porque as lutas, as perseguições, as ingratidões, e tudo isso vai enfraquecendo às vezes o homem de Deus, a mulher de Deus. E o Elias, cujo nome significa Deus é o Senhor, se trancou numa caverna, não queria mais fazer a obra, ele está pedindo para morrer. E Deus pergunta para ele: o que é que você faz aqui, Elias? Sabe, não é hora de você se aposentar, não é hora de você se recolher, não é hora de você sair de cena, não é hora de se esconder, não. Tem que continuar. Você vê, Deus está com o seu servo, mesmo quando o servo se sente caído, derrubado e incapaz de continuar. Aí o Elias faz a sua queixa para Deus e ele diz assim, eu vou ler o capítulo 19, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, não querem te seguir, derribaram os teus altares. Não apenas eles não vêm para a tua casa, como até estão perseguindo a igreja, derrubando o altar, fazendo a obra cair. E mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, ele diz. Ele fala isso, e eu fiquei só. O ofício ministerial, eu diria para você, que é a vocação mais solitária que uma pessoa pode ter nessa vida. Não há na face da terra qualquer outra atividade que seja tão solitária quanto a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus. Porque muitas e muitas vezes você não pode falar o que realmente está sentindo. Muitas vezes você tem que engolir o próprio choro, engolir a própria tristeza e continuar fazendo a obra. E o Elias estava assim, se sentindo o último dos últimos. Eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. Ainda querem me matar. A Jezabel estava dizendo, eu vou te matar, Elias, eu vou cortar tua cabeça fora. Ele não devia ter medo da Jezabel, porque afinal de contas ele orou e desceu fogo do céu. E agora ele está com medo de uma mulher ímpia que ameaçou ele de morte. E aí Deus faz várias coisas ali para animá-lo, mas ele continua abatido. Versículo 14, ó. Deus pergunta de novo no finalzinho do versículo 13: que fazes aqui, Elias? Elias, você está se escondendo numa caverna, você está enterrando o teu ministério, você está querendo sair de cena. Que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias, eu não dei ordem para você se aposentar ainda. Eu não mandei você guardar os livros.
Eu não mandei você se ausentar do altar. Eu não mandei você desaparecer. Eu tenho muita coisa ainda para você fazer. Aí ele externa a sua queixa idêntica. No versículo 14, o que ele fala é exatamente o que ele já tinha falado para Deus no versículo 10. Ele está tão deprimido que ele está com toque. Ele está repetindo o que já falou. Ele fala para Deus, versículo 14. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. A queixa dele é essa. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. Ele diz exatamente o que ele já havia falado para Deus. Aí Deus diz para ele o que ele tem que fazer. Entre outras coisas, Deus diz: você vai ungir um moço chamado Eliseu, profeta em teu lugar. Você não pode simplesmente sair de cena. Você tem que preparar um substituto para você. Você tem que fazer um discípulo. A obra exige essa responsabilidade. Todo pastor, toda pastora tem que ter isso em mente, porque o próprio Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que preparar pessoas para fazerem o que nós fazemos. Então Deus diz para ele: você vai até um lugar chamado Abel-Meolá. Você vai sair daqui do Monte Horebe, você vai para um lugar chamado Abel-Meolá. Você vai procurar este moço que eu estou falando, chamado Eliseu, e você vai ungí-lo profeta no seu lugar. Ele recebe essa ordem entre outras ordens, mas a que me interessa é essa que Deus deu para Elias localizar esse Eliseu numa cidadezinha, num vilarejo chamado Abel-Meolá, que ninguém sabe até hoje onde fica isso, mas era bem longe do Monte Horebe. Ele tem que ir localizar esse tal de Eliseu, cujo nome significa Deus é a salvação. Veja a dupla. Elias significa o Senhor é Deus. Eliseu significa Deus é a salvação. Deus é o Senhor e o Senhor é a salvação. É o que nós pregamos. Jesus fez esta oração na última noite de vida. Pai, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Ou seja, conhecer o Senhor, que é Deus, e o Senhor, que é a salvação. Isso já é uma figura do Novo Testamento. O que Jesus iria falar para os seus discípulos ali naquele momento de oração. Jesus preparou aqueles discípulos. Aí o Elias sai do Monte Horebe e ele vai procurar esse Eliseu. Atenção, quem que era o Eliseu? Esse é o ponto. Eliseu era um lavrador. Ele estava lá naquele vilarejo, arando a terra, conduzindo bois no campo, aquele arado rústico, não é? Fazendo sulcos na terra, preparando a terra para a terra ser semeada. O Eliseu nem imagina que os seus dias de lavrador estão contados e em contagem regressiva. Os seus dias de lavrador estão para terminar. Deus vai tirá-lo daquela profissão de lavrador para colocá-lo numa nova atividade que acho que ele nunca pediu. Acho que ele nunca sonhou com isso. Acho que ele nunca teve vontade de ser um pregador ou um profeta. Mas Deus já tinha esse plano na vida do Eliseu, sem que Eliseu lá, onde ele estava no seu trabalho, imaginasse que Deus já tinha tudo planejado e a ordem já tinha sido dada. E o profeta Elias está saindo do Monte Horebe com um azeite para ungir Eliseu profeta em seu lugar.
Qual é o teu trabalho? Qual é a tua profissão? Qual é a tua atividade hoje? Você levanta cedo, sai para trabalhar, ou se está desempregado ou desempregada, está procurando trabalho todo dia, está fazendo um bico ali, outro aqui, mas você tem a sua atividade, a sua profissão, aquilo que você faz para viver, para sustentar a sua família. E eu ouso dizer para você que está me ouvindo aqui em São Paulo, e para todos que estão me ouvindo no Brasil, e para todos que estão me ouvindo em Portugal: você pode ser quem for na sua profissão ou no seu ramo de negócio, mas os seus dias nesse trabalho do mundo estão contados, porque Deus tem um plano na sua vida, e Ele já está mandando uma unção especial, uma unção poderosa. Deus vai te colocar em cima do altar. Eliseu nem imagina, os seus dias de lavrador estão contados por Deus. Nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da tarde, eu quero que você venha na sede nacional da Paz e Vida, porque nós vamos dedicar o nosso tempo a buscar o revestimento de poder que vem do alto. Aquilo que Jesus Cristo prometeu mandar para você ter uma vida abençoada, poderosa e vitoriosa. E se você ainda não tem o livro Paráclitos, eu vou dar esse exemplar de presente para você, tá bom? Vem estar comigo na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, ao lado do metrô e da rodoviária do Tietê, e temos um amplo estacionamento totalmente grátis. Todos nós, o Senhor Jesus e o Paráclitos, esperamos por você. Eliseu nem imagina, os seus dias de lavrador estão contados por Deus. Olha para mim, os seus dias nessa profissão já estão contados e encerrados nas mãos de Deus, porque Deus tem um outro plano para a sua vida. Não é um trabalho. Não é um trabalho como este que você faz hoje. Não é um trabalho igual a um trabalho do mundo. É um trabalho que você nunca imaginou. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou publicitário, essa é a profissão que eu gosto. Sou da área de criação. Eu sou advogado também. Sou um estudioso, amo as artes plásticas. Modéstia à parte, desenho e pinto muito bem, desenho muito bem. E eu posso dizer para você que eu me preparei para tudo nessa vida, menos para ser pastor. Eu nunca me preparei para ser pastor, eu não cresci dizendo, um dia eu vou ser um pregador, um dia eu vou ser um pastor. E eu tenho certeza que nem você. Tenho certeza que você não cresceu dizendo, um dia eu serei um pregador, um dia eu serei uma pregadora, um dia eu serei um pastor, uma pastora. Você estudou muito nessa vida. Mas eu quero dizer que Deus tem um plano sublime com você. Deus já está falando o teu nome para o Espírito Santo. Deus já está dando ordem para o seu Espírito repousar sobre a tua vida e te dar uma unção multiplicada como você nunca teve antes. E quando você abrir a tua boca, não será você quem falará, mas o Espírito de Deus falará na tua boca. Eliseu está lá arando o campo. Mais um dia de trabalho debaixo do sol. É o trabalho que ele sabe fazer. Ele nem imagina o que Deus planejou. Não sei quantos e quantos dias Elias vai levar do Monte Horebe até esse lugarzinho chamado Abel-Meolá. De que lugar você é, hein? Qual o teu bairro? De que lugarejo você veio? O teu lugarejo pode até ser desconhecido, como esse lugar aqui, Abel-Meolá. O teu lugar pode ser desconhecido,
mas você não é desconhecido de Deus. O Senhor te conhece e Ele te escolheu a dedo. Ele já planejou isso na tua vida e eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Quem está falando isso com você é o Espírito Santo. Se prepare! A tua vida vai estar em cima do altar, e não é homem que te coloca, é o Deus Todo-Poderoso. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei, eu te ungi, eu te dou autoridade espiritual, e eu vou te usar no meu altar. Está lá o Eliseu debaixo do sol conduzindo 2 bois. Está com arado na mão. Elias se aproxima. Elias falava com Deus e com certeza Deus disse: está vendo aquele careca ali? Aquele careca, porque Eliseu era careca. Está vendo aquele careca ali? Ele é o Eliseu. A hora que ele passar com o boi, com o arado, jogue a capa em cima dele. E naquela época, sabe o que significava colocar a capa em cima de alguém? Significava adotar um filho. As crianças eram adotadas com esse costume. As crianças que não tinham pais e que eram recebidas em adoção, os novos pais colocavam uma manta, uma capa em cima. O Elias vai colocar a sua manta, a sua capa sobre o Eliseu. Em outras palavras, ele vai se tornar filho na fé de Elias. Filho na fé do maior profeta daquela geração. Não era pouca coisa. Quando Eliseu passou com seu arado e os bois, Elias colocou sobre ele aquela capa, aquela manta, e não disse nada. Não disse nada, que nem eu estou falando aqui com você. Fez simplesmente isso. Eliseu passou com seu arado, olhou aquele homem, nunca tinha visto antes. Ele colocou essa capa em cima de mim, está me adotando como filho, por quê? Eu tenho pai, eu tenho mãe. Ele quer me adotar porque eu tenho pai, eu tenho mãe. Ele continuou seguindo com a sua junta de bois ali naquele campo e olhando a capa, olhando para Elias. E aí ele foi recebendo uma revelação de Deus. Não era o homem que estava revelando isso para ele, era o próprio Senhor. Eu te escolhi para fazer a minha obra, para ser a minha voz nesta nação. Eu te escolhi para que sejas profeta. Eu te escolhi para falar através da tua boca. Eu te escolhi para converter os corações. Eu te escolhi para que o teu nome seja honrado. O teu nome, Eliseu, significa Deus é a salvação. Eu te escolhi para você anunciar isso. O Espírito Santo foi falando com Eliseu, ele foi ficando tonto. Ele parou o seu arado. Ele veio atrás do profeta Elias. Eliseu entendeu tudo. Deus falou o que ele tinha que fazer. Ele teria que largar aquele trabalho, largar o lugar onde nasceu esse Abel Meolá, sair dali, daquele lugarejo onde ele cresceu. Ele teria que deixar pai e mãe, ele teria que deixar os amigos, teria que ir para o desconhecido, seguindo tão somente aquela voz que falava com ele. E o que a voz estava dizendo para ele é o seguinte: siga Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus.
siga o Elias. Ande com ele agora. É só esse o teu serviço agora. Você vai andar com ele. E mais, você vai servi-lo. Você vai ficar com ele o tempo todo. Você vai fazer tudo o que ele precisar. Até que eu te dê uma nova tarefa. Eu tenho planos com você. Mas nesse momento você tão somente vai seguir Elias, vai seguir o Senhor é Deus e vai servi-lo. O Eliseu disse para o profeta Elias: me permita tão somente que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe. Eu irei contigo, sim. Eu vou largar tudo para atender a esse chamado que eu nunca imaginei para mim. Eu vou sim andar contigo e eu vou te servir. Mas me permita beijar o meu pai e a minha mãe. E o que Elias disse para ele é intrigante. Acompanhe o final do versículo 20. Elias disse: vai e volta. 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 Vai e volta. Teu lugar não é mais na casa do teu pai e da tua mãe. Teu trabalho não é mais esse. Tua atividade não é mais essa. Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Que te tenho eu feito? Essa pergunta de Elias para Eliseu, a resposta é a seguinte: fui eu que escolhi você para ser um pregador? Fui eu que escolhi você para ser um profeta? Elias está dizendo: que te tenho eu feito? Fui eu que decidi que você vai fazer o que eu faço? Eu não fiz nada disso. Em outras palavras, o teu chamado não é de homem, é feito diretamente pelo Todo-Poderoso. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. É para Ele que você trabalha, é a Ele que você vai servir. Não fui eu que te escolhi, Elias está dizendo. Você acha que é o pastor João Ribe que te escolheu? Ou o pastor da tua igreja que te escolheu? Quem te escolheu foi o próprio Deus. Nós não fizemos nada para você. Nós não decidimos nada para você. Quem te chamou, quem te convocou, não foi homem, entenda isso. Esse privilégio que você está recebendo, e eu vou te mostrar por que é um privilégio. Porque antes de Elias procurar o Eliseu, Deus disse para ele: Elias, você não está sozinho não. Eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal e nem o beijaram, nem o adoraram. Eu tenho 7.000. Entre aqueles 7.000 que Deus tinha, entre aqueles 7.000, Ele não escolheu nenhum entre aqueles 7.000. Ele escolheu uma pessoa que estava até fora do grupo, num lugar, ou melhor dizendo, num lugarejo desconhecido. Por que que Deus não pegou um para ser profeta com Elias? Dos 7.000, por que que Deus não escolheu um sucessor para Elias entre os 7.000? Por quê? Porque esses 7.000 aqui que Deus está dizendo, eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos, nem se encurvaram para Baal e nem beijaram o seu ídolo. Esses 7.000 aqui que Deus se refere, sabe por que Deus não escolheu nenhum deles?
porque eles estavam no subterrâneo. Eles estavam em oculto. Viviam em cavernas apavorados com medo de Jezabel. Tinham medo de fazer a obra. Deus não chama medrosos. Ele mostrou isso quando chamou Gideão. Gideão, diga para essa multidão, quem for medroso que vai embora. E muita gente foi embora porque admitiu que era medrosa. Deus não trabalha com pessoas medrosas, ainda que elas aparentemente sejam fiéis. São tementes a Deus, não adoram ídolos. Creem no Senhor como único Salvador. Mas Deus olha e fala, eu não posso contar com esta pessoa, porque se eu colocar ela em cima do altar, na primeira pressão que ela receber, no primeiro ataque do inferno, ela vai sair correndo, ela vai desistir, ela vai ficar apavorada. Deus não chama pessoas covardes, e aqueles 7.000 estavam escondidos de medo, e Deus também não chama gente ociosa. Atenção, estar no altar não é um trabalho que você vai fazer porque não arruma emprego lá fora. Isso aqui não é profissão, isso aqui é um chamado de Deus. É um chamado poderoso do Altíssimo. É uma escolha. Não somos nós que te escolhemos. É o Senhor quem te escolheu. É um privilégio, então. Nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da tarde, eu quero que você venha na sede nacional da Paz e Vida, porque nós vamos dedicar o nosso tempo a buscar o revestimento de poder que vem do alto. Aquilo que Jesus Cristo prometeu mandar para você ter uma vida abençoada, poderosa e vitoriosa. E se você ainda não tem o livro Paráclitos, eu vou dar esse exemplar de presente para você, tá bom? Vem estar comigo na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, ao lado do metrô e da rodoviária do Tietê, e temos um amplo estacionamento totalmente grátis. Todos nós, o Senhor Jesus e o Paráclitos, esperamos por você. É o Senhor quem te escolheu. É um privilégio, então. É um privilégio. Ok, entendo que o pastor, a pastora podem, num certo momento, o líder, o obreiro, num certo momento pode ficar abatido, abatida, desanimado, desanimada, querendo parar ou desistir. Mas Deus está presente na tua vida para te impulsionar, para te mandar marchar, para seguir em frente. Deus está contigo. A tua obra, o teu trabalho, estou falando da obra de Deus. Esse não vai parar, porque tem muita coisa ainda que Deus vai fazer. E Ele pretende te usar. E Ele vai te usar de um jeito que você nunca imaginou antes, como Ele vai fazer com Eliseu. Eliseu nem imagina o que está para acontecer. Mas agora, nesse momento, olha aqui, eu vou ler o finalzinho do versículo que foi o início da nossa mensagem. O Eliseu foi lá, beijou a mãe, o pai. Foi aquela choradeira, não é? Porque ele estava se despedindo. Pai, mãe, talvez vocês não entendam a minha decisão, mas eu estou largando tudo para fazer a obra de Deus. Meu filho não vai embora. Principalmente a mãe. Não, meu filho, não vá. Fica aqui é o teu lugar. Não, mãe. O meu lugar é a nação inteira. Eu não posso mais ficar aqui. Deus me chamou, eu tenho que ir. Mas não chore não, vamos fazer uma festa. Então ele pega aqueles 2 bois, ele degola, tira todo o sangue, pega o melhor da carne e faz um baita de um churrasco.
Aquele dia foi de festa na fazenda. Comida de graça para todos os empregados. É bem provável que a fazenda fosse do pai do Eliseu, porque ele teve a autonomia de matar os 2 bois. Ele teve a autonomia de pegar o arado que era de madeira, desmanchar, desmontar, cortar em pedaços e fazer uma fogueira, acender a churrasqueira e distribuir para todos os empregados. Ele estava feliz da vida. E eu quero que a partir de hoje, você também faça festa. Faça uma grande festa, porque Deus está dizendo: eu estou te chamando para a minha obra. Pode comemorar, pode dar glórias, pode glorificar, porque é motivo de alegria. Entre milhares e milhares, entre milhões, eu te escolhi. E você viu o que eu li aqui para você, no finalzinho do versículo 21? Então Eliseu se levantou e seguiu a Elias, e o quê? O servia. Amados, a primeira qualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é servir. Eu já falei aqui uma vez qual é o significado da palavra grega diácono. Vocês se lembram? O que quer dizer diácono? Servo. É assim que o homem de Deus, a mulher de Deus, inicia a caminho do altar, a sua caminhada. É assim que segue a vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus. E se servir bem, diz o Evangelho, né? Seja aprovado e depois aprovado. O homem de Deus que deseja o altar, a mulher de Deus que deseja o altar, tem como característica servir. E é isso que Deus quer ver em primeiro lugar. Sabe o que Jesus falou aqui, quando estava na terra? Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 28, se não me engano. Ele falou assim: bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você vai servir para quê? Você vai dar a sua vida para quê? Para resgatar as vidas que estão se perdendo, para salvar aqueles que estão na escuridão, para trazer para a luz os que estão em trevas. Servir para quê? Servir para salvar vidas, tal e qual o nosso líder, que é Jesus, que não veio para ser servido. O Eliseu vai seguir o Elias e vai servi-lo. Jesus veio aqui para servir. E vou falar mais. Você vai se assustar agora. Você já viu o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4? Desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos perceberam, e nem olhos viram um Deus além de ti, que trabalha por aquele, por aquela que nele confia, que nele espera. O próprio Deus é servo, Deus trabalha por nós. Bom, né? Vamos aplaudir mais ao nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui. Eliseu será grandemente usado. E a obra que ele tinha para fazer naquela época era urgentíssima. Mas quando o próprio Deus veio aqui para a terra, ele viu a urgência do tempo. A urgência de novos discípulos, a urgência de novos pregadores. Ele chegou um dia a comentar
A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a sua seara. Os campos já estão brancos para a colheita. Levantem os olhos e vocês vão ver isso. Aí Jesus, que já tinha selecionado 12, vai selecionar mais 70. Olha o privilégio. Ele vai selecionar mais 70. E ele chega assim, apontando o dedo e chamando, como ele tinha feito com os 12. Mateus, segue-me. Pedro, vem após mim, te farei pescador de homens. Ele faz isso assim, apontando e dizendo, larga tudo aí e me siga. E aí ele começou a chamar alguns. Eu quero que você vá comigo na palavra de Deus, nesse momento em que Jesus está convocando novos discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ver aqui o versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque ele percebeu que aquele jovem que se oferecia, na verdade, queria um emprego, queria um trabalho, viu uma oportunidade até de ter coisas. Jesus está dizendo: quando eu nasci não tinha lugar para mim na estalagem, e eu nem tinha um berço. Meu berço foi um coxo de madeira onde os animais comiam a ração. E Jesus, que não tem nem casa para morar e mora na casa dos outros, ao morrer, será um defunto que não tem nem sequer uma sepultura. Porque a palavra servo, atenção, a palavra servo, ela tem um significado que já eu vou te falar. Versículo 59, Jesus disse para outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O Eliseu pediu para Elias: deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Vai, rapaz, e volta. Esse rapaz aqui que Jesus chamou, ele falou: deixa primeiro enterrar meu pai. Meu pai morreu. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós não temos tempo para ficar chorando defuntos. Não dá para a gente ficar chorando mortos. Nós temos que anunciar o reino de Deus, porque a obra é urgente. E o versículo 61, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu vou lá me despedir. Jesus não permitiu, não. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez ao falar lançar mão do arado e olhar para trás, Jesus estava citando Eliseu mesmo. O que vocês viram que nós permitimos para Eliseu, não é mais permitido. Quando ele disse: quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Com certeza, ele está dizendo, por Eliseu foi isso permitido. Mas agora é muito urgente. Agora é urgente demais, não há tempo para isso não. Você não pode olhar para trás, tem que seguir em frente. Amém? Tem que seguir em frente. Agora eu vou te dar a revelação da palavra servo. A palavra servir. Você sabe como se soletra a palavra servo? Quem sabe soletrar a palavra servo? Hã? A palavra servo, como é que se soletra? Fala. Não é? Eu vou soletrar para você.
C cebola, I, A. Entendeu? Soletra aí a palavra servo. O que quer dizer isso? Renúncia. Renúncia para servir este Deus Todo-Poderoso. Aquele que te chamou e te escolheu a dedo e disse: tu és meu, tu és minha. Tu nem sabias disso ainda, mas eu tenho um plano glorioso para a tua vida. O que é que eu tenho te feito? O que é que eu tenho te feito? Um chamado. Um chamado. Vamos ficar todos de pé. Renúncia. Eliseu renunciou família, trabalho na fazenda, renunciou a herança daquela fazenda, renunciou às cabeças de gado, renunciou às amizades, para andar seguindo de perto Elias, que significa Deus é o Senhor. Seguir de perto o Senhor. Antes que Elias fosse arrebatado, e aí vai começar, depois do arrebatamento de Elias, vai começar verdadeiramente o ministério de Eliseu. O Elias diz para ele: para de me seguir, rapaz, me larga. Ele diz: eu não vou te largar de jeito nenhum. Eu estou indo para outro lugar, mas eu vou contigo. Não, fica aí. Não, eu vou contigo. Chegou lá no outro lugar: me larga, rapaz, eu tenho que continuar meu caminho. Não, não vou te largar. Fica aí. Não, não vou te largar. Eu vou para outro lugar, eu vou contigo. Chegou na beira do Rio Jordão: eu vou embora. Para onde eu vou, você não vai poder ir agora. Depois você irá. Jesus disse a mesma coisa. Para onde eu vou agora, na última noite de vida, ele disse isso. Para onde eu vou, vocês não podem ir, mas depois vocês irão. A nossa renúncia aqui significa uma adesão tão poderosa ao Senhor que é Deus, que nada neste mundo nos faz largá-lo. Não adianta alguém aparecer e dizer: larga este Jesus. Não, a gente não larga, porque nós sabemos quem Jesus Cristo é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. A gente não larga Ele de jeito nenhum, não adianta. E nós vamos renunciar a tudo para ficar com Ele. Posso te dar uma dica? Crie coragem. Você já tem o chamado. Crie coragem. Estou falando com o Brasil e Portugal. Crie coragem. Deus vai te trazer aqui para o altar. Deus vai te colocar no altar da igreja Paz e Vida. O nosso país é muito grande. São poucos os ceifeiros. Crie a coragem. Diga: eis-me aqui, Senhor. O tempo está passando em altíssima velocidade. A palavra de Deus disse que isso iria acontecer. O tempo está voando diante dos nossos olhos. Quando que você vai tomar a tua decisão? Quando você vai ser servo, serva? E soletrar no mundo espiritual o que significa ser servo? Quando que você vai ter coragem de dizer: não sei o que me espera lá na frente,
Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu só sei que a partir de hoje eu vou atender o chamado deste meu Deus. Eu vou atender o seu chamado. Eu vou me dedicar mais à obra, a este serviço de anunciar que Deus, o Senhor, é o Salvador. Ele é a salvação. Você tem desejo de fazer isso? Ou nem sonhava com isso? Ou nem pensava nisso? Hoje eu vim aqui como Elias. Eu vim jogar a capa sobre você. Eu vim te adotar como filho e como filha. Eu vou jogar a capa sobre você. Assim como Elias lançou a capa sobre Eliseu. Mas quando Elias disse: o que é que eu te tenho feito? Vai e volta! Elias estava dizendo: não sou eu que estou te chamando, te convocando, não fui eu que te escolhi, e não fui eu que fiz um plano na tua vida. Preste atenção nisso. Eu lanço a capa, mas quem tem o plano na tua vida é este Senhor Todo-Poderoso, este que vem e te envolve com as suas asas, este que vem e te cobre com o seu Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre ti. A nossa unção vem do Espírito de Deus para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os doentes, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. É através da tua boca que Deus vai falar e anunciar a oportunidade de cada pessoa receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer esta unção, levante a mão. Unção multiplicada. O Eliseu até fez um pedido antes que Elias fosse arrebatado: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. A porção do Espírito que está sobre mim, de bom grado eu compartilho com você. A unção que Deus colocou na minha vida, eu divido com você. Eu quero que você faça o que eu faço. E eu não sei fazer outra coisa a não ser anunciar o ano aceitável do Senhor e declarar em toda parte que Ele é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Oh, glória! Ergue as duas mãos aos céus. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Todo o Brasil e Portugal também, erga as mãos. Ore comigo: meu Deus e meu Pai. Eu quero esta unção, a unção do teu Espírito, porque não foi um homem que me chamou. O profeta só anunciou o plano do Senhor para a minha vida, e é isto que eu vou fazer até o fim dos meus dias. Eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor e declarar para todos à minha volta que o Senhor Jesus é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus da glória, me arrebate agora com teu Espírito, me unge agora com teu poder e me use nas tuas mãos para a glória do teu nome. Assim seja feito. Amém. Pai querido, a unção que está sobre mim, de bom grado e de boa vontade, eu divido com esta pessoa.
Aquilo que o Senhor me deu, de bom grado eu quero que esta pessoa também tenha. A graça, a virtude, tudo que o Senhor tem me concedido, eu compartilho com esta pessoa, para que ela faça o mesmo que eu faço hoje. Talvez ela nunca tenha sonhado com isso, mas é isso que ela vai fazer a partir de agora. E cada vez ela vai fazer com mais excelência, porque este é um caminho que não tem mais volta. O Senhor a chamou e ela disse: eis-me aqui. Oh glória! Usa, Senhor, usa poderosamente nas tuas mãos, em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome, assim seja feito. Amém, Jesus. Diga amém, Jesus. E vamos aplaudir ao nome do Senhor. Você que se rendeu ao amor de Deus e recebeu o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, agora só falta você se batizar. Então, esta é a oportunidade, é uma chance imperdível para você cumprir toda a justiça de Deus, para você sepultar a velha criatura e nascer de novo. Quem crer e for batizado será salvo. Preste atenção agora na parte 3 de 7 ensinamentos sobre o batismo, porque dia 11 de junho, no próximo sábado, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida, às 2h da tarde, você que ainda não é, vai poder se batizar na Paz e Vida. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. Terceiro, quando Jesus ressuscitou, ele disse assim claramente: quem crer e for batizado será salvo. Se Jesus tivesse dito apenas quem for batizado será salvo, e se pudéssemos batizar as pessoas só com um pouquinho de água, sabe o que eu faria? Eu iria na Estação da Luz em São Paulo, ou na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ou nos aeroportos, nas estações mais movimentadas de trem, de ônibus, rodoviárias, saídas de metrô. Eu iria lá com um balde d'água, e se pudesse batizar só com um pouquinho de água, não é? Eu ficaria jogando nas pessoas e dizendo: tá batizado, tá batizado. Mas Jesus não disse quem for batizado será salvo. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. A pessoa tem que crer. Olha só, quando você era bebezinho não creu em nada. E Jesus não disse quem for batizado será salvo. Isso facilitaria demais o meu trabalho. Mas antes eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura, como estou fazendo aqui com você. E mais, não é com um pouquinho de água que você será imergido. Já expliquei isso, a palavra batismo vem do grego baptismo e quer dizer imersão. O próprio dicionário da língua portuguesa confirma isso. Imersão. Ninguém é imergido com umas gotinhas de água na nuca ou na testa. Concorda? Não tem como. O batismo não é por aspersão, é por imersão. E é só para quem crê. Você quer realmente ir para o céu? Você quer realmente ser uma pessoa salva? Sim ou não? Então tem de cumprir este ato exigido por Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Veja qual é a data do batismo e compareça. Você vai cumprir a justiça de Deus e depois do batismo nas águas vai ter a certeza da sua salvação. Deus abençoe a sua vida. Será que uma coisa tão simples pode realmente mudar sua vida financeira? Assista! Há uma alegria muito grande quando a gente recebe um presente, mas esta alegria é diferente
para quem deu o presente. Isto porque o nosso corpo gosta daquilo que recebe e o nosso espírito gosta daquilo que dá. Por isso que Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Um dia, o rei Davi reuniu o povo na frente dele e disse assim, quem hoje está disposto a encher a sua mão para dar voluntariamente ao Senhor? Era um pedido do rei, mas a oferta era para Deus. Ou seja, o rei Davi estava convidando o povo a exercer o espírito de solidariedade, aquele espírito de generosidade, para dar ao Espírito de Deus, de espírito para espírito. E aí aconteceu uma alegria extraordinária. Eu vou ler isso para você aqui, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Percebeu duas vezes, a palavra voluntariamente? Tem que ser de coração, com coração perfeito. E deram ao Senhor. O pedido era do rei, mas a oferta era para Deus, o presente era para Deus. E o que aconteceu? Todo mundo se alegrou sobremaneira. Eu quero que você experimente esta alegria, fazendo um presente para Deus, uma oferta para Deus, do teu espírito de generosidade para o espírito generoso de Deus. E Ele vai te retribuir não só com alegria, mas boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pegue agora o seu celular e faça uma transferência eletrônica para a conta dos pregadores do telhado, porque através desta conta nós pagamos os veículos de comunicação e alegramos o coração de Deus, povoando o céu com vidas que são salvas. Então alegre o coração de Deus também com a sua oferta para ganhar vidas. Deposite no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E você pode fazer um Pix também para os pregadores do telhado. A chave Pix é este celular, 11 9 7737 7677. Eu vou deixar essa chave Pix aqui para você ter tempo de copiar ou fotografar. E faça para esta conta dos pregadores do telhado o seu presente para o Espírito de Deus. Porque Deus ama ao que dá com alegria, e esta alegria ninguém vai tirar de você. E é claro, haverá recompensa. Está copiando aqui? E eu quero que para este mesmo número de celular, você encaminhe o comprovante da sua doação por WhatsApp, para a gente colocar o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. Olha, a sua oferta vai agradar demais ao Espírito de Deus. E a maior alegria do Senhor é esvaziar o inferno e povoar o céu. Por isso que Ele vai te retribuir com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A sua fidelidade em ofertar generosamente, voluntariamente, isso vai alegrar demais o coração de Deus e vai voltar com uma alegria para você. E haverá recompensa nesta vida e também na vida futura. Muito obrigado, viu? Lembre-se, a sua oferta salva vidas. Muitíssimo obrigado. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E agora preste muita atenção. Se você tem qualquer dúvida, qualquer incerteza sobre o batismo nas águas, né? Se você deve ou não se batizar, Pastor João Ribe tem a parte 4 de 7 ensinamentos sobre o batismo para esclarecer as suas dúvidas. Preste atenção. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. Quarto,
Um dia Jesus estava conversando com um homem idoso e muito religioso e falou assim para ele: você precisa nascer de novo. O homem levou um susto porque ele era religioso. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Mas como? Como que um homem velho como eu poderia nascer de novo? Será que eu poderia entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Mas Jesus não estava falando de um novo nascimento carnal. Ele estava falando de um nascimento espiritual, uma transformação poderosa através de uma conversão genuína. Então Jesus explicou para ele: na verdade, quem é nascido da carne é carne. Ou seja, se você fosse nascer 1 milhão de vezes aqui na Terra, através do ventre de uma mulher, sempre seria carne, nunca seria espírito. Você nunca nasceria do Espírito. Jesus está falando da conversão, entendeu? Aí Jesus mais claramente diz assim para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando que primeiro a pessoa se converte, depois nasce da água, uma referência direta ao batismo nas águas. É tão impressionante a transformação que a pessoa experimenta quando se converte a Jesus, que é como se ela se tornasse uma nova pessoa. É como se ela tivesse nascido de novo. É isso que Jesus chama de novo nascimento. E o apóstolo Paulo, falando sobre esse novo nascimento, disse que o batismo nas águas é para sepultar a velha criatura. Eu vou ler aqui para você a carta que ele escreveu para os Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Ele diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É claro que se a gente nasce de novo, a velha criatura morreu. O que tem que fazer com a velha criatura que está morta? Sepultar. O batismo nas águas significa esse sepultamento, A pessoa é totalmente coberta ali, foi sepultada com Cristo, entendeu? A velha criatura foi sepultada. E quando ela sai da água, olha só, é a nova criatura ressuscitando com Jesus Cristo para uma nova vida. Você já experimentou esse milagre da conversão? As pessoas estranham a tua novidade de vida. Você mesmo estranha: poxa, eu sou outra pessoa, não faço mais as coisas erradas que eu fazia, larguei os vícios, a minha vida foi transformada, todo mundo percebeu que eu sou outra pessoa agora. A pergunta é: você já sepultou a velha criatura? Então tente fazer isso através do batismo nas águas. O batismo nas águas é isso: morte e ressurreição com Jesus Cristo para uma nova vida. Está chegando a hora de você sepultar a velha criatura. Ou você vai ficar carregando esse defunto aí nas tuas costas. Você não percebe que cheira mal, você tem que se livrar desse cadáver putrefado. A velha criatura tem que sepultá-la e nascer de novo. Por isso que Jesus disse para aquele homem idoso e religioso, que era mestre em Israel, mas não sabia de nada. Jesus disse: na verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Chegou a hora de você cumprir esse ato maravilhoso e tomar posse da vida eterna e garantir a sua entrada no reino de Deus. Não apenas depois que morrer, não.
porque o reino de Deus já está aqui na terra. Uma semana antes de morrer, as pessoas zombavam de Jesus, os inimigos, os invejosos, escarneciam dele dizendo: o senhor não falou que o reino de Deus estava chegando? Cadê? Cadê? E Jesus respondeu para eles: o reino de Deus não vem até vós com aparência exterior, nem direis ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando você nasce da água e do Espírito, você entra no reino de Deus e o reino de Deus entra em você. Venha descer as águas e cumprir a justiça de Deus e tomar posse da vida eterna. E olha, se você ainda não se decidiu, se você vai ou não se batizar, se você precisa ou não se batizar, preste atenção na parte 5 de 7 ensinamentos sobre o batismo com João Ribe Palharim. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. Quinto, quanto tempo uma pessoa nova convertida deve esperar para se batizar nas águas? De um modo geral, os novos convertidos pensam assim: é muito cedo e eu preciso conhecer mais, me aprofundar mais. Ou então, tem até igreja que diz: não, tem que fazer um cursinho de batismo de 3 meses aí. Preste atenção, não era assim no início do Evangelho. No dia de Pentecostes, Pedro pregou para uma multidão. E olha, as pessoas foram tocadas no coração e ficaram perguntando: o que nós temos que fazer? Pedro disse: vocês têm que se arrepender em primeiro lugar e depois se batizar. E deixe-me ler aqui para você Atos capítulo 2, versículo 41, que fala o que aconteceu naquele dia, quando as pessoas ouviram pela primeira vez a pregação do Evangelho. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, deixa eu frisar isso, no mesmo dia em que ouviram a pregação do Evangelho pela primeira vez, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A pessoa ouve o Evangelho, a pessoa crê, a pessoa se arrepende, a pessoa se converte, basta isso. Jesus não disse: olha, quem ouvir o Evangelho e ler a Bíblia inteira e fizer um cursinho de batismo e esperar 3 meses ou 6 meses e depois se batizar, será salva. Não, Jesus não disse isso. Quem crer e for batizado será salvo. No início da igreja cristã, os apóstolos batizavam as pessoas que se arrependiam e criam, tudo no mesmo dia. E logo em seguida já tomavam a Santa Ceia. Demais, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Viu? Doutrina dos apóstolos não é usos e costumes humanos. A doutrina da palavra de Deus. Qual é a doutrina? Quem crer e for batizado será salvo. E Jesus disse: mas tem que perseverar até o fim. Tá bom? Então nada impede você que está ouvindo agora pela primeira vez, nada te impede de se batizar logo no próximo batismo. Tá bom? Quem crer e for batizado será salvo. Até lá. E caso ainda reste alguma dúvida no seu coração a respeito do batismo, preste atenção na parte 6 de 7 ensinamentos sobre o batismo com João Ribe Palharim. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. Sexto, o diácono Filipe estava fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, mas um anjo do Senhor disse para ele ir no caminho que ia de Jerusalém para Gaza. Ele obedeceu e foi sem saber por quê. Quando ele estava lá no caminho, veio passando uma carruagem real com o ministro da fazenda da Etiópia.
um homem muito importante, e ele estava lendo o Antigo Testamento. Aí o Espírito de Deus falou para o Filipe: aproxime-se dessa carruagem. E o Filipe se aproximou e a pessoa estava lendo em voz alta. Filipe perguntou: você está entendendo o que lê? E o homem rico, importante, aquele ministro da fazenda, disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí o Filipe disse: eu posso explicar para você, eu sei. Então sobe aqui na carruagem. Aí o Filipe foi explicando que aquela passagem bíblica de Isaías falava de Jesus Cristo. E que ele morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou dos mortos, que mandou pregar o evangelho a toda criatura no mundo todo. E aquele homem era etíope, estrangeiro. E que quem cresce em Jesus e cresce no evangelho e fosse batizado seria salvo. Aí o homem disse: batizar? Como assim? Descer a pessoa totalmente na água se ela crê em Jesus. Eu creio. Olha a água ali. Está vendo aquela água? A gente não pode descer lá e você me batizar? O que me impede? Eu vou ler exatamente o que esse homem perguntou para Filipe. Escute. Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Está vendo? Primeiro crê, depois batiza. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí Filipe o batizou. Quem crer e for batizado será salvo. Percebeu também que este homem não ficou esperando para se batizar? Ele se converteu durante uma curta viagem de carruagem, creu em Jesus Cristo como seu Salvador, como Filho de Deus, e foi batizado na mesma hora. Não esperou semanas, meses, nada disso. Não precisou fazer cursinho de batismo, nada disso. A única coisa que Jesus exige para te salvar é se você crer nele e se batizar. Por isso que Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. E o homem disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então desceram ambos à água e Filipe o batizou. Tá bom assim para você? O que te impede de se batizar? Filipe não ficou perguntando: vem cá, você é casado, solteiro, vive bem com a sua mulher, ou é separado? Como que é a tua vida conjugal? Não, Filipe não perguntou nada. Por quê? Porque a salvação é pessoal. Você já se esqueceu ali daquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó? Jesus ofereceu água viva para ela, sem se importar com a situação conjugal dela. E Jesus disse: eu quero dar água também para o teu marido. A mulher disse: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: é verdade, você não tem marido, porque já teve 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Veja, Jesus ofereceu salvação para ela igualmente. Nada te impede de descer as águas e se batizar. A água está te esperando. E aí, vamos cumprir a justiça de Deus? Você quer se batizar? Posso! É lícito se crês de todo o teu coração. Então diga: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então está feito. Nós vamos batizar você e você vai tomar posse do maior milagre operado por Jesus Cristo, que é a salvação da tua alma. Até lá. E se ainda paira no ar, na sua mente, qualquer dúvida, qualquer incerteza sobre o batismo, por favor, acompanhe a parte final, a parte 7 de 7 ensinamentos sobre o batismo com João Ribe Palharim. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. 7º. E o 7º e principal motivo para você se batizar nas águas, eu vou te contar agora. Vai ser o privilégio exclusivo de tomar a Santa Ceia do Senhor e participar do seu corpo e do seu sangue. Mas, João Ribe, eu fui aí numa igreja, não era nem batizado nas águas e me deram a Santa Ceia. Problema deles. Escute bem.
A Santa Ceia é privilégio só de quem faz parte do corpo de Jesus Cristo. E você só se torna membro do corpo de Cristo depois que se batiza nas águas. Antes não, antes você é um visitante de igreja. Quando você se batiza, você faz parte do corpo de Cristo. Aí o corpo de Cristo tem que se alimentar com o seu sangue. Está compreendendo isso? Olha só, Jesus multiplicou os pães e os peixes em 2 ocasiões. Numa, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e na outra vez ele alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas, na hora de dar o seu corpo e o seu sangue através do pão e do cálice, ele não chamou aqueles 5.000 homens e mulheres e crianças, não. Ele não chamou aqueles 4.000 homens e mulheres e crianças, não. Olha o que diz a palavra, ó, que naquela noite em que ele seria traído, preso, não é? E depois julgado, condenado, crucificado e morto, olha só, antes que tudo acontecesse, diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 20. E chegada a tarde, olha aqui, ó, a tarde já era ali passando para a noite, não é? Assentou-se à mesa com os 12. Só com os 12. E mais, viu? Jesus mandou Judas Iscariote sair, fazer o que ele tinha que fazer, porque ele não deu a Santa Ceia para o Judas, não. É só para quem está em comunhão com ele de verdade. Então você que vai se batizar nas águas, vai cumprir a justiça de Deus, finalmente vai fazer parte do corpo de Cristo, você vai ter esse direito exclusivo de participar da Santa Ceia. O batismo é no sábado e no domingo a Santa Ceia. Quem descer as águas já vai ter esta honra, esse privilégio de se assentar à mesa com Jesus Cristo. Então, tá aí. O que você está esperando para se batizar, hein? Prepare-se, traga uma roupa extra, uma toalha, porque depois do batismo você vai ter que se trocar e colocar uma roupa seca. Nós vamos cobrir você totalmente de água, como ensina a palavra de Deus. E a partir daí, é só manter a comunhão com Jesus. Porque quem crer, for batizado e perseverar até o fim, será salvo. Deus abençoe a sua vida. Olha, nós tivemos alguns ensinamentos com João Ribe Palharim sobre o batismo hoje. Se você não conseguiu assistir todos, então acesse youtube.com/joanribe, que você vai poder assistir todas as 7 partes, todos os 7 ensinamentos e explicações acerca do batismo nas águas, que vai acontecer dia 11 de junho, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida, 2h da tarde. Vai ser uma bênção, viu? E agora, com fé, tome posse da bênção do Senhor, a bênção sacerdotal na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Deus te abençoe sempre. Tchau!